TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando um encontro de diálogo, de conversa aqui no programa Castelo Forte. Hoje vamos conversar com uma pessoa que é de Lajeado, mas que já há alguns anos está vivendo numa outra região do país, através do seu trabalho na região nordestina do país, especificamente em Teresina, no Piauí. Está conosco o pastor Matias da Silva, que é natural aqui de Lajeado e que aceitou esse convite, esse desafio da ISLB de, através da Missão Zero, trabalhar num novo projeto de missão em Teresina, no Piauí. Matias, obrigado por aceitar esse convite nesse período de férias e tempo aqui no sul do país com a tua família, de conversar conosco. E gostaria que você comentasse um pouco como é que está a vida lá naquela região, quais são os desafios, o que tem mudado, talvez, na tua perspectiva, através desses anos que vocês estão lá em Teresina. Aliás, há quanto tempo você está morando lá em Teresina? Tudo bem com você, Matias? Tudo bom, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse trabalho que nós estamos fazendo lá no Nordeste. Nós estamos agora há quase 7 anos morando já em Teresina, e quando eu digo assim, um trabalho nosso lá, nunca é excluindo toda a retaguarda que tem também de comunidades e de pessoas aqui do Sul envolvidas com a missão. A gente sempre costuma dizer que a missão não se faz sozinho. A gente está lá na frente de missão, mas seria impossível sem que tivesse pessoas orando, ofertando, se envolvendo com esse trabalho também aqui no Sul. Eu diria que algum dos maiores desafios que nós temos lá é justamente a estruturação de uma igreja que quer ser uma igreja séria, que quer ser uma igreja da palavra, em meio a um mercado religioso em que se transformou o mundo evangélico hoje. Então eu acredito que nós temos aí um desafio bem grande nesse sentido, de mostrar a seriedade do evangelho e também o poder de transformação de vida que tem o evangelho, né? Então essa seria talvez o maior dos desafios que temos. Pastor Matias, você menciona essa questão desse mercado religioso. Talvez não seja tão difícil juntar pessoas quando se promete resolver todos os seus problemas, se promete talvez que Deus vai realizar os sonhos e desejos de todas as pessoas. Como é que se inicia, como é que nasce uma igreja? E aliás, igreja não é um prédio, nós estamos falando em prédio aqui, né? Mas sim um grupo de pessoas que está ligada a Jesus Cristo pela fé. Como é que nasce uma comunidade, especialmente para nós que talvez já fazemos parte de uma igreja há muito tempo? Como é que aconteceu e está acontecendo isso lá em Teresina? Bem no início, a ideia é mostrar esse evangelho puro e simples, o que a gente chama de plano de salvação, né? A gente apresenta isso para algumas pessoas e então mostra a condição de pecado, de afastamento de Deus e aquilo que Jesus fez, ou seja, a obra de Deus em Jesus, e aqueles que então se sentem atraídos por essa mensagem começam a se reunir. Isso sempre significa que vai ser pouquinhas pessoas. E essas poucas pessoas têm um círculo de amigos, têm familiares, que também aos poucos vão se interessando por essa mensagem, porque ela é uma mensagem viva, é diferente de uma notícia qualquer. É a boa notícia, é o evangelho. E esse evangelho é vivo. Então, mesmo que sejam poucas pessoas, que eu digo assim, 3, 4, 5 pessoas, essas pessoas vão ter um círculo de convivência e desse círculo de convivência certamente vão vir mais pessoas, porque elas vão ver a diferença que fez o evangelho na vida desses poucos.
Na verdade, você fala de dois aspectos bem simples. É apresentar a mensagem de Cristo, a salvação de Deus e Jesus Cristo, e a diferença que isso faz na vida das pessoas. O que dá para as pessoas experimentarem? Que diferença que vocês percebem na prática, assim, que você podia compartilhar conosco, assim, que acontece na vida de pessoas que aceitam esse evangelho, essa mensagem, que aceitam a Cristo Jesus? O mais comum é que essas pessoas passam a ter uma vida mais orientada, mais preenchida. A gente vê que as pessoas normalmente correm atrás do vento e fazem muitas coisas sem que isso realmente construa algo. Quando nós pensamos em algumas pessoas lá da comunidade de Teresina, por exemplo, que eu vi há 7 anos atrás com algum valor, alguns valores, e que hoje tem esses valores totalmente transformados por causa do Evangelho. Penso agora em um rapaz que gostava muito do culto ao corpo, né? Por exemplo. E não me oponho a alguém que faça academia e busque saúde, mas o culto ao corpo não é algo que constrói algo, né? Que constrói um futuro ou que realmente agrega valor a uma pessoa. Não é, isso é um valor, vamos dizer, dessa época. Né? E esse rapaz era alguém que fazia isso, todos os dias a conversa dele era sempre nesse rumo. E agora, quando ele tem uma caminhada com o Filho de Deus, com Jesus vivo, isso não importa mais. Importa muito mais como ele pode contribuir com alguém, como ele pode se envolver no trabalho de mostrar essa esperança para outras pessoas. Então, hoje ele pratica esportes? Pratica. Eu pratico com ele esportes, a gente faz isso, mas para quê? Para chamar pessoas para essa nova visão de Deus, essa visão de Deus em Jesus, que nos aproxima de Deus, que nos dá uma oportunidade de uma vida nova. Então, são valores que mudam, é uma visão de mundo que muda quando Jesus passa a fazer parte da vida de alguém. Pode-se dizer que esse processo, essas mudanças, elas também não ocorrem de uma hora para outra, às vezes é lento. Como é que se experimenta isso? Em algumas situações são mudanças mais claras, rápidas, e outras talvez demora mais tempo. Como é que se percebe isso na experiência de vocês? Via de regra, nós temos percebido que isso leva um bom tempo. A pessoa decide ter uma vida com Deus e não vai ser de hoje para amanhã que ela vai mudar todos os seus hábitos, todos os seus valores, toda a sua forma de pensar. Isso vai aos poucos, isso vai numa caminhada em que ela não faz sozinha também. Ela precisa de ajuda, ela precisa de pessoas com mais experiência na fé. É aquilo que a gente chama de discipulado, esse acompanhamento, né? Existe pessoas que a gente já também pôde observar que tiveram mudanças bruscas, né? Levava a vida num sentido e de repente mudou muito. Mas não podemos dizer que essa seria a regra. E nem esperamos isso de ninguém, porque não seria justo, né? Cada um tem a sua caminhada, o seu ritmo, né? Até mesmo de mudanças. O que você relata, na verdade, a gente pode também acompanhar na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que é basicamente esse processo da vida cristã. Estamos conversando com o pastor Matias da Silva, natural de Lajeado, filho desta cidade, desta comunidade, que atua como pastor num projeto de missão em Teresina e Piauí, junto com a sua esposa e demais pessoas lá. Pastor Matias, depois que a pessoa ouviu, pôde entender, pensar sobre essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e se deixou ser tocada por esse Evangelho, essa integração da pessoa numa vida comunitária, porque a vida cristã não é uma vida solitária, correto? Jesus Cristo convidou as pessoas também a viverem como parte de um corpo. Como vocês têm trabalhado essa questão, experimentado a integração dessas pessoas numa vida comunitária, numa vida de igreja? Essa vida comunitária, ela precisa ser uma consequência de querer viver com Jesus.
Não se pode viver a fé sozinho. Isso é uma coisa que não tem uma previsão disso no Novo Testamento ou na Bíblia. Não existe viver a fé em Deus, no Deus vivo, de forma solitária. Realmente, não tem como. Então, como isso já é uma prerrogativa da fé, ou seja, a fé já coloca isso no nosso coração, essa vontade de estar junto, isso quase que tem que ser uma caminhada ao natural. Quando a gente vê alguém que quer caminhar com Jesus, mas quer a reclusão, quer ficar sozinho, isso liga uma luz amarela, né? Isso aponta para alguma coisa que precisa ser revista. Então, como é que a gente vai, por exemplo, demonstrar o maior dos mandamentos? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, se eu vou ficar sozinho? Não tem como, né? Então, é nessa comunhão, nessa junção de forças que é a igreja, que a gente pode demonstrar esse amor a Deus e amor às pessoas que estão à nossa volta. Muito bem. Gostaria que você comentasse um pouco conosco, um pouquinho da realidade lá de Teresina, o Piauí. Você também tem experimentado e conhecido outras regiões lá no Nordeste. O que você pode compartilhar com a gente, assim, o que você destaca, que são talvez qualidades ou diferenças da vida lá no Nordeste, especificamente lá no Piauí? Realmente a vida lá é bastante diferente. E a gente pode, às vezes, pensar, isso é melhor ou isso é pior. E a gente, na verdade, tem se acostumado a dizer que é diferente. Não cabe a nós fazer um juízo de valor e dizer, lá é melhor isso ou pior aquilo. Na verdade, nós estamos fora da nossa cultura, onde nós crescemos e tal. Então, não adianta nós querermos impor, nem que seja para uma pessoa, um traço cultural que seja diferente. Se tem alguma coisa na cultura que nós vamos, talvez, entrar questionando, só pode ser aquilo que vai contra o Evangelho. Eu acho que até aí a cultura é neutra, né? Mas na medida em que ela pode ferir algum valor do Evangelho, aí nós entramos com algum questionamento. Como, por exemplo, isso é meio geral também na cultura brasileira, mas lá a gente percebe bastante o valor da mulher, né? Nós questionamos sempre isso, né? Como a mulher é valorizada ou desvalorizada no nosso meio cultural. Então essas perguntas precisam surgir, mas isso em termos de cultura. E de resto nós vamos tentando sempre nos adaptar, clima diferente, desafios diferentes, né? Como talvez só para dar um exemplo, a gente tem aqui no Sul muitas vezes a questão dos horários, né? É muito fácil a gente começar um programa no horário marcado. Lá não tanto. E a gente aprendeu a ver que isso não é um problema necessariamente, porque os relacionamentos estão em jogo. Quando um horário ameaça um relacionamento, o nordestino vai privilegiar o relacionamento e não o horário, né? O sulista logo vai dizer, está errado, mas é relativo, né? Então são coisas que a gente vai experimentando e vai crescendo com isso também. E você falou justamente dessa questão, por exemplo, da temperatura, a questão da água. Às vezes nós aqui no Sul ficamos nos perguntando, mas como é que o pessoal vive ou se adapta? Realmente as temperaturas são bastante altas também lá em Teresina e Piauí. Como é que isso afeta a vida, o dia a dia, na vida das pessoas lá? Na verdade, temos todo um outro jeito de lidar com a questão da água, do sustento, das provisões, né? Porque se a gente for simplesmente tentar transportar a realidade daqui para o Nordeste, não vai dar certo. Você tem um regime de chuvas totalmente irregular, você não pode contar com o mesmo alimento por todas as épocas do ano. Mesmo a questão da própria água, né? Ela é tão complicada e necessita de tantos investimentos que não é simplesmente dizer vamos fazer um poço aqui e vai resolver toda a questão, né? Não vai. Toda a questão é mais complicada, né? Então a gente acaba percebendo que
essa dificuldade ou essa escassez quase que permanente, vamos dizer assim, ela retrabalha alguns valores culturais também. Então a gente às vezes tem uma festa, por exemplo, onde a comida é servida só naquela quantidade pequena para cada um. Isso não quer dizer que a pessoa é muquirana ou alguma coisa assim. Não, isso vem lá de antigamente, quando a situação era muito complicada. É o que eu pessoalmente chamo de cultura da escassez. Porque com base na escassez você junta uma série de fatores culturais. Então, hoje, o Nordeste vive um tempo diferente de 20 anos atrás. Até 15 anos atrás, a gente poderia dizer. Hoje o tempo é outro já. Claro que muito menos pessoas vivem no meio rural. Então, houve um êxodo rural muito grande nos últimos tempos. Mas a situação, de modo geral, é outra já. Existe sofrimento? Existe. Mas não é mais aquela coisa tão assim gritante como tempos atrás. Claro que a cultura já foi mexida por isso e hoje ainda nós colhemos frutos dessa escassez de tempos atrás. Muito bem. Pastor Matias da Silva, compartilhando conosco da sua experiência, trabalho num projeto missionário da Missão Zero, que faz parte da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, e dessa experiência, desse trabalho numa cultura diferente. Antes de nós encerrarmos o nosso diálogo aqui, no nosso programa Castelo Forte de hoje, gostaria que você rapidamente comentasse também sobre essa questão de como pessoas, igrejas aqui do Sul podem colaborar, apoiar projetos de missão. Sabemos que a maioria das igrejas tem algum tipo de atividade de missão em outros lugares, e a SLB tem vários, e você talvez podia compartilhar conosco como funciona especificamente esse trabalho da Missão Zero lá no Nordeste do Brasil em termos de apoio. Tem pessoas aqui no Sul, comunidades que apoiam esse trabalho? Sim, esse é talvez o motivo pelo qual nós podemos permanecer lá, que é o apoio dado por igrejas e até pessoas individualmente querendo se envolver com esse trabalho de missão no Nordeste. Nós temos, assim como principal, sempre dizer que o mais importante é que haja interesse. Como é que estão as coisas lá? Como é que funciona o trabalho? Quem está se envolvendo, quem não? Quer dizer, o interesse de quem não está lá, mas quer ser uma retaguarda, é o primeiro passo. Depois disso, uma coisa que nos ajuda grandemente é a oração de quem está aqui envolvido em uma igreja no Sul, Sudeste, onde a ISLB tem o seu corpo maior, né? Então, a oração dessas pessoas faz muita diferença para nós, porque nós sabemos lá que somos acompanhados daqui. Nós sabemos lá que temos pessoas que se importam com a gente aqui. E isso, no dia a dia, faz muita diferença. A gente pode, às vezes, pensar que não, mas faz. E também com relação aos proventos, né? Então, se alguém aqui quiser ofertar para o trabalho de lá, isso é essencial também. Porque na medida em que nós vamos estruturando uma igreja, você leva um bom tempo até que tenha uma base sólida, onde as pessoas lá contribuem o suficiente para que a igreja possa se manter. Então, até lá, é essencial que haja ofertas, né? E a gente falar de dinheiro na igreja ficou complicado por quem fez isso mal feito, né? Mas nós continuamos sabendo que é necessário o envolvimento com esse tipo de ajuda também para o trabalho de missão. Muito bem. Queremos agradecer pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui no programa Castelo Forte. Desejamos que Deus continue fortalecendo você, a sua esposa Ana Lohmann, o menino Gustavo, que agora faz parte também da família de vocês. E obrigado mais uma vez, então. E quando retornarem aqui para a região, que a gente possa conversar mais vezes também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Olá. Convido para que tenhamos um momento de conversa, diálogo sobre um versículo da Palavra de Deus, Novo Testamento. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa que trabalha
na terapia de pessoas, famílias, surgiu um diálogo, um papo muito interessante, onde essa pessoa disse o seguinte: hoje na vida não existe mais novidade. Fiquei pensando, será possível? Qual a importância disso? Que diferença faz na vida termos ou não novidades? Certamente uma novidade, ela pode ser importante, ela pode fazer bem. Por outro lado, se estamos sempre procurando coisas novas, novidades, pode ser também uma indicação de um certo vazio, de uma vida desinteressante, de uma vida onde não tenha de fato coisas que nos motivam. Pode ser uma grande armadilha, viver em busca de novidades. Imagine se no trabalho uma pessoa está sempre querendo uma coisa nova, ou na vida conjugal, nunca está satisfeita, sempre quer uma coisa diferente, com a comida e assim por diante. Ter novidades na nossa vida pode ser bacana, importante. Esse mesmo terapeuta, durante a conversa, disse o seguinte, que nós não precisamos buscar um monte de novidades lá fora, mas nós podemos ter novidades em nossa vida, dentro de nós e através do nosso jeito de viver. Achei interessante. Perguntei como assim? O que significa a nossa vida ter novidades? Ele disse, olha, nós podemos agir de uma forma nova. Nós podemos, por exemplo, em relação ao marido, à esposa, aos filhos, colegas de trabalho, agir, falar de uma forma nova, através de uma nova atitude, de uma surpresa no meu jeito de ser, quem sabe fazer algo que eu nunca fiz antes, quem sabe dizer uma palavra de gratidão, de carinho, de afeto, que eu normalmente não falo. E aí eu pensei em algo que Jesus Cristo disse certa vez aos seus discípulos, que está no Evangelho de João, capítulo 13. Jesus disse assim, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Jesus diz que ele tem um novo mandamento, que talvez na verdade poderíamos dizer, mas isto não é novo. O amor, ele é algo que traz sempre novidade para a nossa vida. Pense comigo, quando uma pessoa ama alguém, ama o que faz, ama a sua vida, ela é uma pessoa que está constantemente se sentindo motivada, e não só procurando coisas novas, mas agindo de uma maneira renovada, falando de uma forma que transmita amizade, esperança, tratando as pessoas de uma forma que está sempre procurando tratar com respeito, mostrar como ela sente amor, e isso gera vida, gera alegria, felicidade. Amigo, amiga, que nós possamos também, a partir dessa palavra de Jesus Cristo, começar e viver naquilo que é tão simples e básico, que Jesus diz um novo mandamento, amem uns aos outros. Assim a tua vida, a minha, a nossa vida, pode diariamente estar cheia de coisas novas, mas especialmente atitudes, palavras, gestos, olhares, cheios de amor, que vão fazer a nossa vida ficar rica de sentimento, também de compromisso, de relacionamentos. Que a nossa vida seja uma vida nova a cada novo dia e que nos relacionemos uns com os outros de uma forma bonita e renovada a partir do amor de Cristo. Que a paz e o amor dele estejam com todos nós sempre. Amém.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.